Meus irmãos, antes de tudo, mediante essas instabilidades aí políticas nacionais nos últimos dias, afirmar de maneira bíblica e com o auxílio de João Calvino, de que sim, o presidente Bolsonaro é uma providência de Deus, que a gente vai entender daqui a pouco quando a gente lê as palavras. Extremamente necessário, nesse tempo, não apenas criarmos a narrativa do abandono, né? Pastores sem integridade sabem que foi a nossa narrativa, pelos nossos motivos, que eu vou pontuar daqui a pouco, que elegeu o presidente da República sabendo quem ele era. Sabendo quem ele era, não podemos cobrar o que ele não pode nos dar. Vou chegar nesse ponto. Então nós não podemos, como sacerdotes do Senhor, pastores da igreja no Brasil, diante do Senhor, nenhum de nós vai responder como pastor de suas placas, mas pastores do país. Nós devemos uma responsabilidade aos magistrados, aos governantes. Então, é emocionante perceber, por exemplo, João Calvino, em quase todas as suas obras, ele tinha por dedicatória os magistrados, os governantes de sua época. Por exemplo, as institutas são dedicadas ao rei da França da época. Carta ao rei Francisco, muito poderoso monarca, cristianíssimo, rei dos franceses. Seu príncipe, João Calvino, roga paz e salvação em Cristo. Quando inicialmente lancei mão da pena para escrever essa obra, meu principal objetivo, ó muito preclaro rei, era o de escrever algo que depois pudesse ser apresentado diante de tua majestade. Meu objetivo era o de apenas ensinar certos rudimentos em função dos quais fossem instruído na verdadeira piedade, todos quantos são tocados por algum zelo de religião. Resolvi fazer esse trabalho principalmente por amor aos nossos compatriotas franceses, muitos dos quais eu via famintos e sedentos de Cristo, e há muito poucos, porém, eu via imbuídos devidamente de conhecimento sequer modesto a respeito dele. O próprio livro, composto de forma de ensinar simples e até chã, mostra que foi esta a intenção proposta. João Calvino. Os comentários de Calvino aos Hebreus, sobre a carta de Hebreus e as pastorais, também são dedicadas a magistrados na época. Dedicatória: João Calvino ao poderosíssimo e sereníssimo príncipe Sigismundo Augustus, pela graça de Deus, rei da Polônia, grande duque da Lituânia, Rússia, Prússia, senhor e herdeiro de Moscóvia. O comentário das pastorais de Calvino, ele também faz uma dedicatória a um magistrado de sua época, ao nobilíssimo e cristianíssimo príncipe Eduardo, duque de Somerset, conde de Hertford, protetor da Inglaterra e Irlanda, tutor real. Saudações. Com isso, nós podemos aprender que sempre teremos um dever diante dos magistrados, que a gente concorde com isso, que é não. Então, conectou que todas essas instabilidades políticas dos últimos dias envolvendo o presidente e o antigo ministro Sérgio Moro. Eu estava lendo o 4º volume das Institutas de João Calvino, e ele pontua duas coisas extremamente interessantes que se conectam a esse contexto. O primeiro é: os maus governos são dados como castigo ao povo e devem ser respeitados. Primeiro ponto, extremamente interessante, é que se o governo é mau, ele também é providência de Deus em ira como castigo ao povo. E, consequentemente, ao povo define-se também a igreja. Então, quando Deus levanta um governante que não é bom, Deus está punindo aquele povo, está punindo de alguma maneira também a sua igreja. Porque o povo daquele país é consequência do tipo de igreja que existe nela. Segundo ponto, e aqui que eu respaldo todo o meu raciocínio de hoje, os governos estão sobre o poder e a providência de Deus. Disse Calvino. Inicialmente, exorto os leitores a considerarem e observarem diligentemente a providência de Deus e a operação especial da qual ele faz uso para distribuir os reinos e estabelecer os reis como lhe apraz.
verdade frequentemente mencionada na Escritura. Então, vamos lá. Calvino foi um dos grandes teólogos da história do cristianismo que defendeu e estabeleceu o fato de que Deus é criador e mantenedor de toda a existência. Deus, em sua soberania, cria e sustenta. Então não existe nada na timeline da existência humana que esteja fora do controle de Deus. Então, quando bons líderes vão ao poder, é a bondade de Deus comunicada àquele povo. Quando os maus líderes sobem ao poder, é a ira de Deus contra aquele povo e contra a igreja que habita aquele povo. Então, segundo Calvino, devemos servir esses magistrados para que eles façam da melhor maneira o que foi proposto. O que me enche de indignação não é que a gente tem que levantar bandeiras cegas e não ser crítico a qualquer tipo de governo. Isso também é um erro. A palavra combate a produção de leis injustas e confronta líderes injustos. Então não é sobre isso. Não é que nós devemos abraçar de uma maneira cega qualquer tipo de liderança. Mas o fato é que, me permita colocar nesses termos, tem muitos pastores, principalmente os pastores emergentes, peidando na farofa, sendo que foi a nossa narrativa que elegeu o presidente vigente na nossa nação. E por qual motivo? Eu não sei qual é o teu, mas o meu e a nossa maioria de pastores foi em prol do presidente eleito ser contra uma agenda sexual filosófica esquerdista que estava pervertendo até o direito que nós temos de pregar o evangelho de maneira honesta, ao ponto que o politicamente correto substituiu pecado por erro. Então, eu sou um pastor com 25 projetos sociais em frentes empreendedoras missionárias, pouco explorada pela igreja, e eu lembro que há 3 anos atrás a igreja que eu pastoreio foi invadida por militantes de esquerda, por feministas com seio de fora. Então, eu não posso cobrar do presidente eleito a partir de um motivo pelo qual não votei nele. Então, não votei nele por sofisticação, eu não votei nele por causa de economia. Então, o que cabe a mim, como um pastor da igreja brasileira, é fazer aquilo que o evangelho me ordena e cumprir os direitos humanos por meio do ministério a mim confiado e tentar convencer os magistrados da prática da justiça social e dos direitos humanos. O meu motivo foi semelhante ao motivo da maioria dos pastores dessa nação. Foi contra uma pauta sexual que de alguma maneira está cumprida. Por exemplo, feministas radicais há 3 anos atrás quase derrubam minhas redes sociais todas, porque eu não podia falar de masculinidade, pregar sobre família, dizer que homem é homem, mulher é mulher, pecado é pecado, que não existe homossexualidade, transexualidade in natura. O pecado original existe, ele desconfigurou a existência humana e cada um tem seus espinhos e abrolhos a administrarem. Então eu estou na frente do discipulado de homossexuais que conheceram o Senhor, se arrependeram e vivem uma nova vida nele, assim como eu sou pastor que empreende, por exemplo, o tema complexo de pagar cirurgias de modificação corporal que transexuais e travestis fizeram. Então nosso ministério, com a ajuda de muitos irmãos no Brasil, paga cirurgias para que travestis e transexuais que abandonaram o pecado possam tirar próteses femininas do bumbum, do seio e por aí vai. Então, para mim, há 3 anos atrás, era impossível pregar o evangelho com totalidade, sem ser agredido, ofendido, e se os governos de esquerda se permanecessem no poder, bem provavelmente leis já tinham sido aprovadas contra a nossa liberdade de religião e estaria muito pior do que foi há 3 anos atrás. Então, não é justo, não é íntegro da nossa parte como pastores querer abandonar o barco, sendo que o governo ainda nem foi concluído. Então, me irrita profundamente. Estava vendo o Twitter de alguns pastores e eu falei, são ratos, são víboras. Assim, quem paga mais leva. Então, os pastores que não são prisioneiros de dinheiro e sexo, são prisioneiros de poder. Ratos vivem no escuro. Sustenta a palavra que você empenha. Honra teus culhões.
Se tu falou uma coisa, sustenta. Se votou no presidente porque ele era a favor, era contra ideologia de gênero, era contra a subversão do ensino dos nossos filhos na escola, tá tudo em curso. Hoje, como pastor, eu tenho paz de chamar pecado de pecado. Então, aquilo que ele não tem, irmão, ouve o que eu estou dizendo. Nós podemos estar diante do pior momento ou do melhor momento que a igreja já viveu. Eu falei isso, eu recomendo todos vocês a ouvirem 2 pregações minhas que estão no YouTube. A primeira é um apelo aos pastores do Brasil e a segunda é o juízo de Deus para 2020. Eu preguei essa mensagem mais ou menos em junho do ano passado. E Deus usando a minha vida para prever algumas coisas que já estão acontecendo em 2020. Guarde o que eu estou falando. Esses pastores que peidam na farofa, eles vão criar a narrativa de que, se o governo não der certo, o principal e o maior responsável na narrativa da esquerda para a eleição do governo vigente foi a igreja. A igreja decidiu as eleições de 2018. Guarde isso, pastor. Se a esquerda voltar ao poder, até nossa liberdade de culto será perseguida, porque a esquerda virá com todo o ódio possível. Então, seja homem, seja íntegro, sirva aquilo que o governo não tem, honre o motivo pelo qual você votou no governo vigente. Devemos, como pastores, servi-los e não servi-los por um plano de poder, não servi-los por uma foto. Então, quando a gente não consegue mandar, liderar um grupo que tem acesso ao presidente, a gente fica peidando na farofa, a gente fica recuando. Não, seja íntegro. A gente não está lá para um plano de poder, a gente não está lá para dar carteirada, a gente está lá para ser reverente como homens como João Calvino foram, que produz o conteúdo teológico a fim de que o governante, o magistrado, o rei, o político, o estadista, o presidente tenha uma maior possibilidade analítica dos fatos. Então, parece-me, e aqui é a crítica que eu falo na pregação Apelo aos Pastores do Brasil, que a gente elegeu o Bolsonaro só por questões sexuais. E olha só, nós podemos, é um governo focado contra o comunismo e socialismo. Então não podemos cobrar dele toda a sofisticação necessária para tudo aquilo que é necessário, por isso que ele montou a equipe que montou. Mas por que ele é providência de Deus? Quer ele seja um bom governante ou ele seja mau, vocês não podem ser bíblicos na teoria e ateus na prática. Então, principalmente para quem é reformado, estou vendo reformado falar que o presidente deveria renunciar. Ô, gente, para de loucura. Então vocês não creem na providência de Deus. É providência de Deus, o presidente eleito está debaixo da providência divina. Você só tem que entender o seguinte: é ira de Deus ou bondade de Deus? Porque eu acho que é o seguinte: se o governo eleito proporcionou para a igreja todo o ambiente moral, teológico, para que a igreja possa ser igreja, o plus, a plenitude, era a igreja conectar com esse governo e celebrar os direitos humanos, celebrar a justiça social. Se não honrarmos o tempo histórico concedido por Deus para nós, que Deus tenha piedade dos próximos anos, porque a narrativa vai ser construída para nós. Então, o que me enche de indignação é ver pastor peidão, é ver pastor que não sustenta a palavra porque não foi mimado, ou porque tem ainda compromisso com o politicamente correto. Não, nós temos que ir até o fim. Nós temos que servir o governo vigente, nós temos que ter caráter para reconhecer o motivo pelo qual nós votamos nele. Então a esquerda estava transtornando todos os elementos da nossa fé e da nossa juventude. E esse foi o principal motivo, ser contra a agenda globalista, filosófica, que perverte o fundamento filosófico, o pensamento de uma geração. Esse foi o motivo. Tudo aquilo que ele não tem, é por isso que aqui onde eu vejo que eles colidiram, Bolsonaro e Moro, talvez os dois estejam certos e errados. Eu creio que é colisão de cosmovisão. O Moro, de um lado, é alguém com a cosmovisão na prática anticorrupção,
e o Bolsonaro é anticomunismo. Então, os dois são radicais nas suas prioridades. Um refinado, educado, sofisticado, e o outro do jeito que é. Irmão, eu me sinto totalmente em paz diante do governo eleito. Não sou um bolsominion, mas não sou idiota, não sou burro. Olha as evidências que nos trouxeram até aqui. Não tem como o cara ser eleito pelo diabo com um celular, um vidro de requeijão, um pacote de bolacha creme crack. Não tem. Não tem. Mas qual é o problema? A igreja brasileira ainda não tem pastores com coragem. Não tem pastores que honram as calças que vestem, não honra os culhões, não honra a palavra empenhada. Ratos que na primeira oportunidade de oportunismo, de ganho, sobem no barco. Mas na primeira possibilidade do naufrágio, nunca vi, não sei quem é, e por aí vai. Então, nós vamos, a partir de hoje, segunda-feira, liderar 7 dias de jejum e oração, de maneira intencional, para um novo recomeço, sem mentiras. E o que afetar o governo, se o governo é a favor, de alguma maneira, da igreja existente, é responsabilidade também de que tipo de igreja existe. Uma igreja frágil, porque possuem pastores sem integridade, pastores frágeis em sua postura, pastores frágeis em suas decisões. Maria vão com as outras, se ganha tá junto, se perde não tá. Esses pastores decididos a apoiar e criar aquilo que julgam que não existe nesse governo. A gente pode criar, de maneira histórica, um dos maiores testemunhos vistos. Então você precisa concluir. O presidente é a providência de Deus. Canalizada para onde? Para a ira de Deus contra nós e contra o país? Eu creio só que é um cara de guerra. Comparado ao Moro extremamente sofisticado, inteligente, analítico, de poucas palavras. E Bolsonaro, um homem de guerra. Por que eu descanso? Porque o cara vai para um pronunciamento, porque o ministro renunciou, e o cara tem que ler um texto escrito por sua equipe de 3 páginas, começa a ler no primeiro minuto, joga fora e começa a expor o coração. Eu creio que homens assim não têm o que esconder, são homens que erram, e erram de maneira quase infantil por prezarem por integridade, por verdade. Como pastor, você sabe que você enfrenta isso. Ano passado, um dos meus intercessores enviou uma visão que teve em oração comigo. Olha, Anderson, 2019 vai ser ano de muita traição na tua vida. Deus me deu um sonho e você estava com muitos leões. Mas quando eu olhava, muitos desses leões que estavam ao seu redor tinham cara de hiena. Não entendi nada, que Deus te abençoe e tal. E na hora, o Senhor já me entendeu. Leão caça, leão é alfa, leão empreende, leão visiona. Hiena ri demais. Por isso que eu digo, não confie em homem que ri demais. Pastor que ri demais. Por isso que não tem culhão e não consegue honrar a palavra. Porque tudo é mimimi, tudo é visto com leveza, tudo é visto com infantilidade, nada é visto com seriedade. Ri demais, hiena ri demais, é o primeiro ponto. Segundo ponto é que hiena caça, mas ela adora roubar a caça do leão. O leão vai e mata. E fato, nós pastores sabemos disso. Principalmente quando a gente tem a expectativa de trazer pessoas mais capacitadas para a nossa equipe. Então, nós pastores sabemos que quando o nosso ministério é falho e a gente precisa trazer alguém ou convencer alguém para estar do nosso lado para realizar o ministério, é um tipo de relacionamento que precisa ser sustentado sempre com a nossa renúncia. É como se a gente estivesse constantemente tendo que renunciar para se adequar ao que aquela pessoa pensa, para aquela pessoa ser adequada ao que nós estamos fazendo. Então assim, de maneira objetiva, quem é Bolsonaro diante daquilo que o Moro é intelectualmente, com aspas bem grandes. Então trazer um Moro para a equipe é uma sofisticação, é um ganho.
olha, o cara truculento, o homem de guerra, tá com uma boa equipe para o governo dele e trouxe o Moro. Mas se essa relação tem que ser sustentada a partir das renúncias que tem que fazer, você como pastor bem sabe que se torna insustentável. Então olha só, a providência de Deus, que eu acho que o governo é para o bem, não para o mal, não é uma transformação por sofisticação, não é uma transformação por intelectualidade, é guerra, meu amigo, é guerra, é cauterização do problema na raiz. Então, o foco do governo eleito, você sabe qual que é. E todos os efeitos colaterais, se é um homem de Deus em progresso e é um governo em progresso, nem terminou, pastor. Por que tu tá peidando na farofa? Tava vendo as postagens de um pastor emergente que eu preguei, olha só, o cara me ligou 2 meses antes da eleição, dizendo: eu não tenho conteúdo político para pregar, minha igreja está cheia de esquerdista, subvertendo os valores bíblicos, me ajuda. Saí de Brasília, fui para o Rio de Janeiro pregar na igreja do cara. Nunca imaginei que uma palestra política sobre marxismo cultural, à luz da Bíblia, provando que esquerdismo e islamismo são elementos escatológicos bíblicos do tempo do fim. Irmão, tinha jovem vomitando, política com profético, virou uma chave, as vendas caíram. E esse pastor pregando, Deus trouxe providência de Deus, Bolsonaro, o governo e tal, não sei o quê. E o pastor peidão, fui ver o Twitter do cara esses dias, peidando na farofa, 1 ano e meio, que tava lá, o governo em favor das nossas famílias, contra a ideologia de gênero. 1 ano depois, porque muitos desses pastores sem integridade, quem paga mais leva. Então assim, te acalma, porque tu não pode ser bíblico em teoria e ateu na prática. É providência de Deus. Você só tem que decidir se essa providência de Deus vai nos levar à ira de Deus ou à bondade de Deus. Eu só acho que a igreja tem um tempo histórico, político e cultural extremamente favorável para que ela viva sua liberdade religiosa e pregue o evangelho de maneira íntegra, além de praticar os direitos humanos. Olha só, nós podemos, nesse tempo histórico, trazer a prática dos direitos humanos para o lugar devido, que é o amor que o evangelho tem pelo pobre, pelo excluído, pelo marginalizado. Acordem, é porque vocês gostam de poder, vocês gostam de grana, vocês gostam da foto certa com a pessoa certa, vocês gostam de mulherada, vocês gostam de sacanagem. Então honra os culhões de vocês, honrem a palavra que vocês empenharam, o motivo pelo qual vocês elegeram o governo que está aí, honrem o evangelho, pratiquem o evangelho. Porque se vocês não fizerem isso, a providência de Deus, que era inicialmente para a bênção do país e a bênção da igreja, se tornará instrumento da ira de Deus contra nós. Aí tu aperta o cinto, negada, porque 2020 para frente, eu não garanto o que pode vir. E se vir, for esquerda ou centrão, isentão, pode preparar, porque guarde isso. Nossa liberdade religiosa vai ser perseguida. Que Deus nos perdoe, que Deus nos abençoe e que Deus te dê coragem, meu amigo, para honrar a calça que você veste e manter a palavra que você deu a Deus, reconhecendo que era providência de Deus nos livrarmos da desgraça moral que foi o antigo governo. Então, temos um percentual moral no governo eleito e podemos, a partir desse percentual, que não é o total e o adequado, ajudarmos, intercedermos e criarmos. E para de ser covarde. Para de ser covarde. Vai viver o evangelho, vai praticar o evangelho, usa o ministério e a igreja que o Senhor te confiou para honrar aquilo que esse governo não tem, o auxiliando a enxergar o que ele não está enxergando. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia da nossa vida.